Sim, eu tenho grande parte do meu corpo de trabalho parte de uma perspectiva performativa, não é? E de um posicionamento performativo, porque eu encontro na performance duas coisas muito importantes, que é, primeiro, assumir o corpo enquanto meio, enquanto corpo, enquanto matéria. E o segundo a segunda premissa da performance, para mim, é pôr o meu corpo ao nível dos outros corpos. Por norma, quando nós entramos em performance, até para combatermos de alguma forma o nervosismo e a pressão pública, é bom que nós pensemos em nós como se fôssemos um pedaço de pedra, ou um pedaço de barro, ou um pedaço de madeira, ou um pedaço de ferro, para conseguirmos, aliás, mais do que para aliviarmos o nosso stress ou o nosso nervosismo, para conseguirmos ter uma relação genuína e verdadeira com os materiais, não é? Para não nos sobrepormos. A única coisa, no fundo, que nós temos que nos sobrepõe é a inteligência e devemos-la utilizar de uma forma sempre bondosa, digamos assim, ou legítima, e não nos superiorizarmos ao que já existe. Este trabalho, felizmente, apareceu também no fim da minha licenciatura, o que me ajudou a aglomerar um bocado a minha gênese artística e a minha linguagem plástica e conceptual. Esse interesse primeiramente pela urgência dos objetos e de como é que eles surgem no meio e de como é que eles nos são no fundo um médium ou um mediador entre nós e o mundo e mesmo os outros seres. E depois é essa questão da urgência e do primitivo que de alguma forma surge em oposição ao fabrico e ao fabril, e que me interessa muito explorar nos meus trabalhos, como a primeira visão, como um olhar, no fundo é o olhar para o mundo sempre como se fosse a primeira vez, como se fosse há 4 milhões de anos, quando saímos das árvores. E olhar para as coisas como de tudo, conseguimos fazer tudo e não nos focarmos só e não nos deixarmos levar só pelo fabricado e pelo existente. No fundo, eu acho que isto apesar de todo este trabalho e toda esta concepção ter partido da minha experiência, né, logo ser empírica, e de ter sido coisas que observei desde criança no meio rural, acho que é uma coisa um bocado generalista de todo o meio rural ou de alguma forma de todo o meio carente, não é? Nas cidades nós não vemos o exercício da construção propriamente dito. Nós vemos tudo feito, e no meio rural existe muito essa coisa que nota-se os pontos de construção, nota-se, digamos, as costuras das coisas, e isso surge do meio rural. E no caso, a matéria aqui escolhida foi o ferro, quer dizer, foi escolhida, ou era a única que havia neste caso, porque há um exercício muito pleno no meio rural do reaproveitamento do ferro, como os mercados só abriram depois do 25 de Abril, os mercados internacionais, né, nomeadamente o ferro, como outra qualquer matéria, só abriram depois do 25 de Abril mais fortemente, e as pessoas, mesmo depois do 25 de Abril e da abertura dos mercados, continuaram a ter essa atitude muito recoletora e muito transformadora das coisas que inicialmente não tinham aquele fim direto. E é daí que vem, é desses exercícios do reaproveitamento e da reconstrução. Como todo o meu trabalho, como é muito multidisciplinar, existe sempre uma flexibilidade muito grande entre o objeto, aquilo que vai acontecer, e o meu corpo. Já tive exercícios performativos meramente de perceber a minha ligação com outros corpos e testar a resistência deles e testar a minha resistência, que até é um bocado o caso desta performance, não é? É compararmos, é eu lutar um bocado ou eu relacionar-me com o objeto, mas já fiz performance em que eu corto as unhas dos pés e que apresento isso como um objeto de arte e como um objeto performativo. A ideia é sempre a mesma, a ideia é perceber o corpo, é perceber o sítio do corpo, é perceber as possibilidades, as características do corpo humano, porque eu uso-me enquanto objeto, eu uso-me porque é muito mais fácil para mim eu utilizar-me a mim, não é? Do que utilizar outros seres, e é muito mais profundo.
Mas é isso, no fundo, é formalizar a ligação com o mundo através deste corpo que é, digamos, a legenda do resto dos humanos.